Boa noite a todos, meus irmãos em Cristo. É com carinho enorme que eu venho hoje aqui falar com vocês. Hoje eu trouxe para nossa reflexão um item que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre mediunidade gratuita. Para nós, principalmente espíritas, nós temos muita clareza de que todos somos médiums. Todos exercem a mediunidade, porém, uns com ela mais desenvolvida, outros com ela menos desenvolvida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando somos inspirados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos mentores. Algumas pessoas não têm uma comunicação direta com esses espíritos que nos acompanham. Porém, através da inspiração, de maneira um pouco intuitiva, a gente consegue sim ouvi-los. Eu até sempre penso que deve ser muito difícil esse papel de anjo de guarda, de mentor, porque muitas vezes nós somos teimosos, né? É como a mulher do GPS lá, que fala daqui 100 metros vire à direita, e aí a gente passa direto. E aí, insistentemente, sem mudar o tom de voz, ela indica um novo roteiro para chegar no mesmo caminho. É o papel, né? Nossos anjos de guarda ficam fazendo isso o tempo todo. Não deve ser muito fácil, precisa ter muito amor. Que a paciência ali está muito fortemente ligada, né? Esse amor. Precisa ter muito amor para fazer um trabalho desse, de acompanhamento e orientação, mesmo para aqueles que a gente ama. A mediunidade, ela foi dada para nós de forma gratuita. Deus nos deu, é um dom, é um presente de Deus, a mediunidade. Porque em muitos momentos ela nos ajuda e ela tem como fundamento principal ajudar o outro. Então, como ela foi dada para a gente de forma gratuita, não cabe a nós não podemos exercê-la cobrando. Tudo que a gente faz uso dessa mediunidade não pode ser cobrada. A gente consegue entender, né, que nós estamos em níveis de diferentes valores morais. Todos nós temos sim valores morais hoje, mas alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. E o que a gente precisa ter quando a gente fala nessa cobrança de trabalhos de maneira mediúnica, está muito ligada a esse aspecto de valor moral. Se temos valores morais elevados, somos incapazes, fora que a gente já tem conhecimento, o Cristo nos deu como exemplo. Ele foi mostrando e apontando aos discípulos todas as potencialidades mediúnicas que eles tinham, sem cobrar nada deles. Todas as curas, tudo que ele usava da mediunidade dele, Cristo jamais cobrou algo de alguém. Ele é sim o nosso exemplo, mas ele também é nosso exemplo de maior moralidade, né? Então, quando a gente fala nele como exemplo, a gente precisa pensar também na moral dele. Temos sim pessoas que fazem uso incorreto dessa mediunidade, cobrando, e com certeza está ligada ainda nesse desenvolvimento moral da pessoa, que ainda não atingiu, não digo o ápice, porque o ápice é Jesus, mas não atingiu um nível moral adequado para fazer o uso adequado dessa mediunidade. Exercer a mediunidade, ela precisa ser exercida por amor, sempre. Nunca para termos algo em troca. A troca é o amor do outro por nós, é o nosso amor pelo outro, e é isso que vale a pena.
quando a gente fala de um dom que foi dado por Deus. Então, não podemos usar a mediunidade como profissão, tá? Ela não é objeto para o trabalho profissional. Ela precisa ser sim feita de forma caridosa, através do amor. Mesmo porque quando a gente pensa assim, nós vamos, por exemplo, numa cartomante. Normalmente, ela vem falar para nós, normalmente sobre sucesso, dinheiro, amor. E quando a gente fala de amor, é um amor apegado, ter o outro de volta. Normalmente é nessa linha o trabalho. E isso é complicado, porque quando a gente fala desses espíritos sérios que trabalham com a gente, um espírito sério não fica à disposição de uma pessoa que vai cuidar desse lado tão materialista 24 horas por dia. Então, assim, não estou dizendo que essa pessoa não tem um anjo de guarda, um mentor. Tem sim, mas com certeza ele não está disponível para esse tipo de trabalho. O mentor sério, um espírito de maior elevação, ele não fica à disposição para isso, tá? E quando eu falo de cobranças, porque eu dei como exemplo, por exemplo, uma cartomante, um cartomante, não no sentido apenas material, financeiro, mas muitas pessoas fazem uso da sua mediunidade para conquistar outras coisas. Às vezes, o sucesso no sentido de fama, de poder, não estou falando de aquisição financeira, mas de ser visto como grandioso. E isso é muito comum em nós, como espíritos imperfeitos. Nós temos a vaidade ainda bastante aguçada em nós, então precisamos estar sempre vigiando para que a gente não se perca diante disso tudo, tá? Então não é apenas no sentido financeiro, isso é importante. Tem até num livro, o Inácio Ferreiro, o espírito que nos trouxe essa mensagem. Conta a história de um dirigente espírita que trabalhava numa empresa e ele estava querendo muito um aumento salarial ou então que o cargo passar para um cargo melhor. E aí ele é dirigente da casa, o chefe dele adoece, ele faz todo um trabalho de explicar para ele o quanto é importante cuidar do lado espiritual, insiste para que ele vá até essa casa espírita se tratar. E aí o chefe vai, realmente se trata, recebe a cura. Mas aí lá no livro ele dá como exemplo qual era o interesse dele, né, desse dirigente espírita no caso. Ele tinha interesse na cura real dessa pessoa, ou o interesse dele era de que, nossa, eu o ajudei, ele vai me reconhecer, vai me dar um aumento salarial ou até um aumento de cargo, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso naquilo que a gente tem como interesse quando a gente faz uso de qualquer tipo de trabalho espiritual. Às vezes nós jogamos fora esse dom, né? O dom que Deus nos dá com essas nossas atitudes baixas e morais. A importância do vigiai aí novamente. A gente pode até se enganar, mas a Deus nós não enganamos. Eu trouxe aqui 3 exemplos de pessoas, talvez as pessoas mais puras, as mais não, mas são 3 delas, que fizeram uso da sua mediunidade aqui, encarnados, e que a gente tem que ter como exemplo, que foi Jesus. Jesus, ele tinha todas as mediunidades, né, desenvolvidas, todas.
Ele demonstrou quando esteve aqui. Ele só não fez a psicografia também porque não era necessário, né? Ele tinha, dentre os discípulos dele, aqueles que podiam fazer esse trabalho por ele. Mas ele tinha todas e nunca cobrou nada por isso. Chico Xavier esteve aqui entre nós, tinha também todos os tipos de mediunidade, todos os tipos desenvolvidos, nunca cobrou nada de ninguém. Trouxe também o Eurípides Barçanufo, que a gente quase não fala sobre ele, mas que teve um papel muito importante para o espiritismo aqui entre nós. E ele também tinha em todos os aspectos a mediunidade dele era desenvolvida e ele nunca fez cobrança. Então são 3 exemplos de seres que estiveram aqui entre nós e que fizeram bom uso da mediunidade, fizeram o uso, o verdadeiro uso. É para isso que a gente recebeu ela. Então, o fundamento da mediunidade é ser desenvolvida para o bem, a humanidade e para o nosso bem pessoal também. A gente se desenvolve moralmente quando fazemos bom uso da nossa mediunidade. Os espíritos, muitas vezes a gente culpa os espíritos por algumas atitudes nossas, inclusive quando a gente passa a cobrar de alguma maneira esses trabalhos, essas ações que a gente tem que envolve a nossa mediunidade. E a gente costuma culpar os espíritos. É porque é porque eu devia estar com um obsessor, é porque... O que vale ressaltar aqui é que os espíritos, eles sugestionam, tá? Mas quem faz o uso do livre-arbítrio somos nós. Então não adianta culpar o outro. A gente precisa sim se cuidar, porque não adianta colocar a culpa no outro. A culpa é nossa. Fizemos uso do nosso livre-arbítrio e aquilo que a gente faz de certo e errado é uma escolha nossa. Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, ela não é algo... vou dar um exemplo aqui. A gente tem a mangueira e a gente vai regar um jardim. O que é que rega esse jardim? É a mangueira? Pensa que somos a mangueira. É a mangueira que rega? Não, é a água. Então, a mediunidade sem os espíritos não é nada. Porque a mediunidade ela serve para interpretarmos aquilo que o espírito nos traz. Então, não adianta achar que é uma conquista e que a gente pode fazer algo com ela que não seja através dos espíritos. Sem eles, ela não serve para nada. Então, eu estou trazendo esse exemplo para que a gente saiba que não somos nada sem eles, nesse sentido. Por isso não devemos cobrar para fazer uso dela. Eu até, quando a gente fala de... Eu estava pensando em talvez eu falando aqui sobre a pessoa, muitos vão saber. Nós conhecemos médiums que acabou fazendo mau uso da mediunidade. Inclusive, tem uma escritora famosa que ela veio da doutrina espírita, fazia sim bom uso da mediunidade, trouxe alguns livros importantes para contribuir com a doutrina. Mas em certo momento da vida dela, ela recebeu de um espírito a orientação de deixar o trabalho assistencial para as outras pessoas da casa e que ela abrisse uma gráfica para investir somente na produção dos livros. E ela ouviu desse espírito e fez isso. E aí todos sabemos que
o que foi trazido para a gente é que ela perdeu o contato, um contato importante, porque os primeiros livros dela eram escritos sempre pelo mesmo espírito, eram ditados pelo mesmo espírito, que foi um espírito que contribuiu demais com a doutrina. E a partir do momento que ela fez essa escolha em deixar o trabalho assistencial de lado e assumir apenas a produção desses livros, esse espírito deixou de trabalhar com ela. E continuou sim, talvez ela dentro dessa... a vaidade dela permitiu com que ela nem enxergasse que ela não estava mais trabalhando com ele. Os espíritos que a motivaram, incentivaram nessa produção de livros, se passavam pelo espírito da qual ela sempre trabalhou quando o seu trabalho era voltado ao assistencialismo dentro da casa espírita. Então, é importante a gente saber que a gente pode perder, sim, o contato com esse mentor, com esse orientador tão amoroso que convive conosco e que nos traz tanta coisa boa. Então, que fiquemos atentos a isso sempre. E aí, eu tenho aqui uma questão importante para a gente. Até que ponto nós estamos dispostos a colocar a nossa mediunidade para ajudar os outros? Até que ponto a gente está disposto a sair desse marasmo e colocar a mão na massa, trabalhar realmente com o dom que Deus nos deu? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer alguma coisa diferente para o bem do outro? Até que ponto nós vamos agir com resignação, colocando as nossas vidas na mão de Deus e dizendo: Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz? Até que ponto? Então, que nós possamos assumir nossas responsabilidades espirituais, confiando que Jesus está no leme e que Deus, diante disso, proverá todas as nossas necessidades. Muita paz a todos e uma ótima noite.